Bem-vindos a mais um podcast Papo de Padaria, gravado aqui nas instalações da Big Pan 24 Horas, a primeira padaria 24 horas de Santa Catarina. Estou muito feliz hoje porque o Papo de Padaria fechou uma nova parceria, um novo apoiador, que é a Brasitália, uma empresa de Chapecó que desde 2009 traz o café, o grão, como um protagonista. Então, obrigado para a Brasitália por apoiar o nosso Papo de Padaria e também a Cunhapan, do seu Valdemar, que desde o ano passado está conosco, que é uma distribuidora de produtos para panificação que faz todo o estado de Santa Catarina e alguns produtos até para o Brasil. Obrigado, seu Valdemar, por acreditar nesse projeto. E a Conexo, que é a empresa de tecnologia voltada para a gastronomia, que é uma das nossas fornecedoras de laranja, garrafinha e também da máquina Zumo do suco de laranja, e agora com a Tramontina e também com a empresa de fornos, a Robots. Hoje eu estou muito feliz porque quando eu era pequeno, eu lembro que a minha mãe dizia o seguinte: meu filho, vai estudar, meu filho, vai ser alguém na vida, né? E o nosso convidado hoje ele tem um slogan: vamos estudar. Henrique Foster, privilégio ter você aqui, meu amigo, que bom que você veio, meu cliente, nascido em Santa Amaro, é isso? Santa Amaro Imperatriz. Samuca, obrigado pelo convite. Eu tava aqui almoçando e tal, daí o Samuca conheci meu trabalho aí na internet e tal, convidou e prontamente já atendi. Estamos aqui para fazer o primeiro episódio do ano. É isso, né? Já tá desse ano, já é o terceiro episódio, mas a primeira gravação desse ano, né? Porque a gente gravou ano passado, né? Então, obrigado por ter aceito o teu convite e me chamou a atenção o teu diferencial no trabalho, tanto na internet, mas também na tua maneira de dar aula. Você é professor, é isso? Então, gente, eu sou professor de matemática, sou influenciador digital, palestrante e, como o Samuca falou, tive que mudar algumas coisas aí nesses 22 anos de sala de aula para ficar bem em sala. E esse bem foi apresentado na internet, mostrei aquilo de melhor que eu tinha, o pessoal abraçou, viralizou, e agora eu tô surfando essa onda aí, tá sendo bem interessante. Então, você nasceu em Santa Amaro, como é que foi lá, um cara lá de Santa Amaro, uma cidadezinha pitoresca, charmosa, produziu um professor de matemática? De onde é que veio esse sonho de ser professor? Desde criança, é isso? Então, eu nasci em Santa Amaro, mas eu não morei muito em Santa Amaro. Eu saí de Santa Amaro, morei na Palhoça até 1 ano e meio. Daí, depois dali, a gente veio pra Capoeiras, aqui em Florianópolis. Ah, aqui em Capoeiras? É, aqui em Capoeiras. E ali... Criancinha, isso? Criancinha, 1 ano e meio, 2 anos. E ali a minha mãe ficava, né? Vai estudar o tempo todo. Só podia ir pra rua brincar com os amigos depois que fizesse as tarefas e estudasse a matéria o dia seguinte, inclusive. Ah, era assim? Era assim. Daí meu pai trabalhava o dia inteiro e ela ficava cuidando da gente ali, era dona de casa, Dona né? de casa? E pedia pra gente ficar estudando muito, muito, muito. Então, só podia fazer as outras coisas depois que terminasse as tarefas. E aí, se tirasse nota baixa. E desde lá no primário, você já tinha facilidade em matemática ou não? Já. Não, matemática lá em casa, assim, pra mim, pros meus irmãos, sempre foi algo que... Até por estudar muito, né? Mas sempre foi... A gente sempre mandou muito bem com os números e tal. Uhum. E também o fato de trabalhar cedo, né? Com dinheiro, com... Enfim, isso também contribuiu bastante. Uhum. E... esse desejo de lecionar brotou quando? Na adolescência, depois de adulto, influência da família? É uma longa história. Geralmente as pessoas não querem ser professores, né? Não, mas é uma longa história. Eu vou começar lá de criança pra tu entender um pouco, tá? Isso, conte um pouquinho essa jornada. Assim, Samuca, ó, como tu sabe, a gente nasceu em Santa Amaro Imperatriz, né? Eu, meus irmãos. O mais novo não, o mais novo já nasceu aqui. São quantos irmãos? Eu e mais dois. Mais dois. Então somos em 3, né? Uhum. E todos os 3 na área da matemática. Eu como matemático, professor de matemática. Sério? O do meio como engenheiro eletricista e o mais novo como contador. Olha só. E meu pai contador também, e minha mãe dona de casa. Ah, teu pai era contador. É. Mas a influência veio do estudo, a escolha foi nossa. Né? Então a gente escolheu ir pro lado das exatas, da matemática e tal. Mas como que surgiu essa ideia de ser professor? Quando eu era criança, eu quis ser médico, quis ser engenheiro, quis ser piloto de avião. Imagina, né? Criança pobre querer andar de avião era um sonho. Mas, como a gente estudava muito, a gente entendia que se a gente se esforçasse, se nós nos esforçássemos, nós teríamos chance de fazer qualquer coisa. Certo. Então, o estudo era a única direção que tinha para nós. Então, ali pelos 10 anos de idade, a nossa vizinha, ela trabalhava de vender amendoim nos estádios Revaí e Figueirense. E nós, crianças, a gente ia nos 2 estádios. Todas quartas, quintas, sábados e domingos.
para vender amendoim nos estádios. Aham. Então, dos 10 ou 15 anos, a gente já tinha que saber lidar com o dinheiro, dar o troco rápido e tal. E diferente dos outros colegas que tinham lá, vendendo amendoim, a maioria era da favela, mas nós tínhamos que estudar. Certo. E esse era o nosso diferencial, porque a gente só poderia fazer as coisas de fato depois que estudasse. Mas lá na 8ª série, também nessa época que eu vendi amendoim, o professor estava passando por mim, olhou eu fazendo o exercício, olhou para mim e falou assim: cara, tu é bom, hein? Tu é bom na matemática. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Uhum. Assim, ó, devo ser, né? Pô, se o professor veio do meu lado, falou que eu era bom de uma forma totalmente gratuita, é porque alguma coisa diferente eu tenho. E ele começou, inclusive, a me dar a oportunidade de corrigir tarefas dos colegas, tal. Eu só não podia corrigir a minha. Mas os amigos eu podia até levar para casa para corrigir, que ele deixava. Ele confiava. Confiava em si? Eu não faria isso hoje em dia, mas ele fez isso e aquilo me ajudou bastante. Uhum. Aí, quando eu entrei no ensino médio, eu fui para uma escola particular e ali eu comecei a dar assistência. Assistência de matemática, química e física, desde a primeira série. Do segundo grau? Do segundo grau. E mesmo assim... Cara, tem uns assuntos meio cabeludo ali, né? Nossa, demais. E mesmo assim eu não queria ser professor ainda, tá? Eu tava estudando no início, na primeira série para ser médico, na segunda série para ser médico, no terceirão para ser médico ainda, e lá pelo segundo, terceiro mês de aula, o dono da escola, que era o Zoni, que o Zozó, aqui no Cobrasol. O Zozó, famoso. Ele me chamou e falou assim: olha, eu quero que tu seja meu professor. Eu assim, cara, assim, não vou ser teu professor. Ele assim, não. Eu assim, tá, mas eu posso fazer engenharia? Ele assim, não. Tu vai ser meu professor se tu fizer licenciatura. E ali ficou decidido, né? Eu só tinha que escolher qual área que eu ia. Se era matemática, química ou física. Aí eu escolhi a matemática, que eu tinha mais habilidade, né? Vejo mais oportunidades, vejo mais sentido. Uhum. Entendeu? Então eu fiz a matemática, que para mim era até mais fácil ensinar. E a partir dali eu fui fazer a universidade. Já na primeira fase eu já estava dando aula. Na UFSC? Na UFSC. Então, primeira fase eu entrei na sala, na universidade, e entrei em sala como professor. Era difícil porque tinha que organizar bem os horários, né? Mas como a matéria era diurno, tinha matemática, né? O curso tinha aulas de manhã e à tarde, os buracos que sobravam eu colocava pro Lavoisier para dar aula. E no Lavoisier, lembrei do nome agora. Lavoisier. E você já começou dando aula para cursinho ou pro primeiro grau? Não, primeiro ano. Primeiro ano, segundo. Quando eu comecei primeira e segunda série, e eu dava assistência, aí sim, para pré-vestibular. Terceirão pré-vestibular, daí sim. Aí tirava a dúvida deles e tal. E isso, no início, matemática, química e física ali também. E como foi para você, tão jovem, né? Nem formado ainda, né? Tá na frente de uma turma de adolescentes, pré-adulto, né? É um desafio, né? É um desafio, tá? Para quem começa, eu digo hoje pela profissão, né? Quem começa com professor, pouca experiência e tal, era um desafio bem grande. Mas eu sempre usei dinâmicas diferentes. Então, os alunos gostavam porque eu usava maneiras diferentes de dar aula já desde aquela época. E eu sempre olhei para o aluno. Não, assim, se olha para a matemática, mas nós somos professores. Então, quando tu dá aula para o ensino médio, hoje eu entendo muito mais, mas eu vejo que eu acertei lá atrás, de ter um olhar diferenciado para o aluno, e não só para a matemática. Porque se a gente parar para pensar, nem todo mundo vai para a área da matemática. Então, o que a gente faz ali, naquela época eu não entendia o que eu explicava. Eu dava aula, assim, mas hoje está muito mais claro para mim o porquê que ele aprende aquilo. Está muito mais fácil responder, onde que eu vou usar isso na minha vida? Então, naquela época, apesar de estar amadurecendo essa ideia, eu tive, claro, apoio de bons professores, né? Como o Zozó, Ricardinho, como outros professores que estavam lá. Inclusive, alguns são até colegas de trabalho hoje. Mas foi um desafio bem grande, porque era jovem. Imagina, 18 anos dando aula para adolescentes com 15, 16 anos. Era 2, 3 anos de diferença. Pois é. Então, era um desafio bem grande. A questão da autoridade, né? Das pessoas confiarem, né? Sim. Mas a dificuldade vem depois, né? Porque aí tu vai ganhando cancha e tal. Só que a matéria não muda, né? A matéria não muda, eu tô dando aula há 22 anos para a mesma idade, o mesmo conteúdo, e aí eu comecei a colocar na minha cabeça, a matéria não muda. Mas quem pode mudar sou eu. Tem um senso comum que as pessoas comentam, que é, eu tenho que estudar essa matéria aqui, nunca vou usar para nada esse negócio, esse teorema de Pitágoras, ou uma fórmula diferente lá. Por que aprender isso? Se eu não vou ser professor de matemática, não vou ser matemático, não vou ser químico, não vou ser físico, qual o benefício de eu trabalhar com isso e desenvolver isso? Assim, Samucó, a Delta Bhaskara é o vilão, né? Todo mundo lembra de Delta Bhaskara, o nome e tal, não sabe onde vai aplicar, talvez hoje nem lembra como se aplica, como se faz os cálculos ali. Mas eu pergunto, e as outras matérias? Onde vocês estão usando isso na vida de vocês?
Na verdade, a matemática muitas vezes assim é um foco assim. O pessoal vem com uma crítica muito grande para a matemática. Certo. Mas eu pergunto, e aquilo tudo que você aprendeu de biologia? O que você está usando hoje? Aquilo tudo que você aprendeu de história? Bom, talvez sim, né, os fatos históricos, mas o que você lembra de fato assim que te chamou a atenção, que você está utilizando? Uhum. Né, geografia, eu faço essa pergunta para as outras matérias. Onde vocês estão utilizando? Provavelmente vocês vão dizer que, não sei, talvez gostava um pouco mais que a matemática e tal, mas talvez também não se utilize. Mas o nosso problema é que às vezes nem o pai sabe por que está levando o filho para a escola. Nem o pai sabe explicar o porquê que ele está indo para a escola, por que ele está aprendendo. Então, até para ficar claro para vocês, eu vou fazer um resumo breve aqui de por que vocês estudam. Por quê? Você já foi estudante, você já foi numa sala de aula, já passou por um ensino básico, já passou por um ensino médio, né? Então, já fez, né, cadeiras na graduação. Então, o que acontece? O básico é básico. A gente aprende o básico para poder viver em sociedade. Aprender a ler, aprender a escrever, aprender um pouquinho básico de tudo. Um pouquinho de história para que você se situe no tempo. Uhum. Então, os cálculos básicos. Então, um ensino básico é isso. Quando você entra na escola e você vai até o 9º ano hoje, é para você ter o básico. Entendeu? Por isso que o nome é ensino básico. O ensino médio, o que a gente faz? A gente ensina um pouco de cada ciência. Então, ensina um pouco de matemática, um pouco de natureza, um pouco de humanas, um pouco de linguagens. Para quê? Para que, dentro dessa apresentação das ciências, você veja qual daquelas que você cria uma certa habilidade. Você fala, olha, gostei dessa. É essa que você vai se aprofundar. É essa que você vai se aprofundar. E provavelmente as outras que você não gostou tanto, que você não escolheu, você está abrindo mão. Você não vai usar no seu dia a dia, na sua vida, talvez. Uhum. Então, aquela que você escolheu, você vai se aprofundar. Vai se aprofundar onde? No curso superior. Então, por exemplo, você gosta de matemática. Você vai fazer uma engenharia, você vai fazer uma matemática, você vai fazer algo relacionado à matemática. Então, ali sim você vai aplicar. Tá, e biologia tal, é importante? Claro que é. Você vai utilizar? Talvez não. Mas tomara que alguém utilize. A gente precisa de bons médicos, bons biomédicos, bons biólogos. A gente precisa de boas pessoas, bons técnicos em todas as áreas. E no ensino superior você vai, de fato, estar se aprofundando para ser um bom profissional, ter um diferencial e poder levar para a sociedade tudo aquilo que você aprendeu. Então, quando a gente pergunta onde que eu vou usar isso na minha vida, a gente tem que entender. Está sendo apresentado para você um pouquinho de cada ciência. Para que você escolha qual que você vai utilizar depois. Uhum. Então, se a gente pensar no Brasilzão aí, muita gente não consegue chegar no ensino superior. Então, de fato, tá, gente? A gente precisa até pensar, né? O ensino médio precisa ser um pouco mais técnico, ensinar habilidades para entrar no mercado de trabalho, porque tem pessoas que não vão conseguir fazer o curso superior. Né? Estudar no Brasil é um privilégio ainda. É um privilégio. Uhum. Então, é isso. A gente apresenta um pouco de cada. Eu até falo assim, quer ver? Muitas vezes com meus alunos, nós poderíamos ter campeões olímpicos aqui na sala, de algum esporte. Mas esse esporte não foi te apresentado. E eu estou te apresentando a matemática para que não acontecesse erro na educação. Então, é isso. O ensino médio. E outra, tá? O ensino médio é o menor de todos eles. Porque é uma apresentação. São 3 anos de ensino médio. Uhum. Ensino básico, ensino fundamental ali, são 9 anos. 9 anos. E o ensino superior, 4, 5, dependendo do curso, até 6. O curso até 6. Né? E se você pudesse dar umas 3 dicas para adolescentes ou para crianças, para estudante no geral, o que eu, como estudante, deveria cultivar em mim dentro de uma sala de aula? O que você deve... Eu vou até olhar para vocês agora, Isso. tá? 3 dicas para como estudantes. Como deveria me apresentar lá numa sala de aula? Como você deveria se apresentar? Primeiro, respeitar seu professor. Ele é quem entende, ele tá lá abrindo mão de várias coisas para estar com vocês. Ele poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas ele tá ali, ó, fiel, querendo explicar a matéria, querendo que você corra atrás dos seus sonhos. Não vou usar isso na minha vida. Tudo bem, acabei de explicar aqui como funciona a educação e que nem sempre você vai utilizar, mas ele tá te fazendo uma apresentação justa, um pouquinho da ciência, para que você possa escolher depois. Segundo, escolha muito bem suas amizades e valorize os bons amigos que vocês vão fazer. Os amigos que vocês fazem na escola, na universidade, vocês podem levar para a vida. Vocês podem fazer bons negócios, vocês podem ter um ombro amigo, vocês podem ter alguém para abraçar, alguém para ligar. E é isso. Então, cultive muito, muito os seus amigos. E dê valor para tudo aquilo que vocês aprendem. Quando a gente decide qual área do conhecimento que a gente quer, por exemplo, eu escolhi matemática, mas nada impede de eu aprender um pouco de biologia, um pouco de história, porque isso vai me tornar um profissional diferente. Se eu trabalhar só com matemática, eu fico numa bolha, porque várias pessoas vão entender só de matemática. Então, se eu correr atrás de outras habilidades, outros conhecimentos, eu vou ser diferente. Então, o que nos torna diferente hoje? O conhecimento. Quanto mais você aprende, mais diferente você é.
mas você vai ter o que apresentar para as pessoas. Então fica essas 3 dicas aí para vocês. Uau! Você estava falando e eu lembrei de uma história que é bem antiga. É um absurdo falar isso hoje, mas eu vou ter coragem de falar. O meu avô, pai do meu pai, vô Adão, já falecido há muitos anos. Então imagina, meu pai já tem 82, o que eu vou contar já faz 100 anos que aconteceu. Né? Ele me contou e contou com orgulho, olha só. Ele falou que na época dele, quando ele ia para o colégio, aquela escola isolada, né? Eles que andavam a pé 4, 5, 6 quilômetros, no meio do mato, lá na picada, para chegar nessa escola. Geralmente pé descalço. Sim. E ele disse que tinha um professor, só tinha um professor na época, nessas escolas, né? Que dava aula para 4, 5 turmas, né? Níveis diferentes. E esse professor cultivava lá no pátio do colégio um formigueiro. Um formigueiro. E tinha um dia no mês, eu não sei, eu penso que era um dia no mês, ou um dia na semana, eu penso que era um dia no mês. Um dia no mês, ele fazia um concurso com os meninos, geralmente eram os meninos, que quem aguentasse mais tempo pé dentro do formigueiro ganhava um lápis. Olha o absurdo. E ele contou o seguinte, Samuca, era uma disputa para querer participar. Tu acredita? Parece um absurdo, né? O pé no formigueiro. Botava o pé no formigueiro, daí quem ficava mais tempo, depois o professor limpava, passava álcool e tal, e o cara ganhava um lápis. Mas eu contei isso porque o estudo, né, ele, nos últimos 100 anos, se modificou muito, né? Com coisas que se faziam, pareciam certas, hoje não cabe mais. E tem uma coisa chamada tecnologia, né? Que na minha época, já no meu avô, mas na minha época também eu lembro que, eu não tinha telefone em casa, nós não tínhamos televisão, o livro ficava na biblioteca, que era longe. Então, a informação, o conhecimento chegava na criança e no adolescente através de quem? Dos pais, primeiro, né? Quando os pais tinham algum tipo de informação, mas sempre tinha, né? Através da igreja, do pastor ou o padre, e na escola o professor, né? Então o professor lá na frente, ele tinha, na minha opinião, uma facilidade maior do que hoje, porque ele tinha um conhecimento que nenhuma criança tinha, ou pouquíssimas tinham acesso. Hoje, com a tecnologia, a informação chega na mão de todo mundo, né? Coisas boas e coisas ruins, mas chegam. Eu falei isso tudo para perguntar para ti o seguinte, qual que é o desafio de ser professor hoje? Porque, na minha opinião, ser professor hoje deve ser um desafio muito grande, porque é de muito difícil reter a atenção da pessoa, né? Imaginar o nosso podcast, quantas pessoas vão conseguir assistir até o final? Porque a atenção ela é disputada por muita gente. E isso aqui desvia muita atenção, né? Então eu queria ouvir de você. Como que é estar numa sala de aula hoje com 30, 40, às vezes 50 alunos, todo mundo com celular, né? Não sei se alguns lugares proíbem, outros não proíbem. Isso, além de... é um vício, né? Um vício de você querer estar mexendo e querer estar falando. E o professor lá na frente falando, explicando como chamar a atenção, reter a atenção, porque é a porta para o cara aprender, né? No mínimo, né? Senão ele não aprende, né? Então, Samuca, a gente Qual é a tua visão disso? Nós temos uma lei nacional que desde 2025, do início de 2025, proíbe o uso de aparelhos celulares em sala de aula. O aluno está proibido de utilizar. Todos os níveis? Todos os níveis. E consegue? Na universidade, não. E consegue cumprir isso? Tem que cumprir. Tem que cumprir? É lei. O professor também deixa o celular na sala dos professores? Também tem que deixar o celular na sala dos professores. Tá? Não pode ser usado... É assim, ó. A tecnologia ela pode ser usada de forma pedagógica, de acordo com a lei. Então, por exemplo, eu quero fazer uma atividade em sala de aula e preciso que os alunos levem o celular. Eu posso pedir para eles levarem o celular. Mas acabou a minha aula. Nesse momento, nessa matéria, nesse exercício? Pode. Ok. Porque a gente também não pode abrir mão da tecnologia, como tu falou. Não, eu penso que tem que Na ser verdade, a realidade né? é essa, a tecnologia está ali. Inclusive, se a gente pode mostrar, se nós podemos mostrar para eles como utilizar, melhor. Porque se a gente não mostrar de como utilizar da forma correta, eles vão aprender da forma errada. Então, sim, a gente pode utilizar. Mas o aluno está proibido de usar o celular em sala de aula. Tem muitos que tentam utilizar, a gente chama atenção, mas qual que é o que se pede na escola? Pegou o celular, vai para a coordenação, na hora. Certo. Liga-se para casa, faz a ocorrência, faz tudo que é devido ali. Insistiu 2, 3 vezes ali, suspensão. Então, não pode ser utilizado o celular em sala de aula. Isso é bem claro. Claro que todo aluno vai tentar, né? Tem outro que ainda tenta burlar e tal, mas ele sabe que não pode. Certo. A lei foi tão divulgada que os alunos já chegaram no início do ano passado, no início de 2025, já com o celular guardado e tal. E, claro, tentando nos cestar.
Todos eles tentam nos testar, mas não pode. Então, esse desafio, para nós, melhorou um pouco. Mas, se parar para pensar, eu sempre falo que o maior exemplo tem que vir dentro de casa. O exemplo do pai hoje qual é? Vai para um restaurante, filho no celular. Chega em casa, celular. Então, eles não conversam entre eles. Eles estão tomando café, às vezes pai, mãe, filho, empregada, sei lá, quem tiver com eles ali, todos no celular. Então, é difícil, porque é uma briga que o exemplo deveria vir de casa. Então, chega na escola, ele tá com aquela... É vício. Ele tem a necessidade de mexer. Então, o que eu falo para os pais? Mostra para eles como se utiliza. E o melhor, seja o exemplo. Porque se eles não forem o exemplo dentro de casa, eles vão ter que buscar exemplo fora. E talvez esse exemplo que eles vão buscar fora não seja aquele exemplo que a família quer que eles tenham. Então, seja o exemplo. Vão atrás. E você, Henrique, como professor, eu sei que tu é um cara que tem um sucesso como professor. Quais são os recursos que você consegue aplicar, ferramentas, para reter a atenção dos alunos e despertar neles a vontade de aprender? Samuca, eu vou responder essa tua pergunta, mas tem uma história antes para a gente contar. Eu não sei se tu prestou atenção, eu falei aqui que nesses 22 anos de sala de aula, eu tô com a mesma idade, mesmo grupo ali de alunos, mesma idade, é o mesmo conteúdo. Então eu pensei em várias vezes em desistir. Várias vezes. E a gente vai perdendo a tesão na sala de aula, tal, normal, é algo muito repetitivo. As gerações vão mudando, muitas vezes a gente não acompanha essa mudança da geração. A gente quer que tenha o mesmo comportamento lá de trás. O formato da sala de aula não mudou. De quando você é aluno, o formato é exatamente o mesmo. Claro que a gente tem lousa digital hoje, tem o ar-condicionado, o quadro não é mais de giz na maioria das escolas, é canetão. Então, algumas coisas mudaram, mas o formato é o mesmo. Então, eu percebi que eu não poderia mudar essa estrutura, não poderia mudar o sistema. Certo. Mas eu poderia mudar o meu jeito de dar aula. E foi isso que me deixou em sala de aula. Quando que isso começou? Aí é uma outra história também, né? A gente tá cheio de história aqui para contar. Que legal. Teve a pandemia, todos nós passamos por isso. Um marco na humanidade. Um marco na humanidade. Empresários, empreendedores, professores, todo mundo passou, teve problemas e a gente, nós professores, não somos diferentes. Tivemos um baita problema de ir para casa e ter que se virar dando aulas na internet. Aí tivemos que aprender a mexer com o YouTube, mexer com o Zoom, Meet, tudo quanto é coisa que vocês imaginam ali de reunião, a gente aprendeu. Quanto tempo você ficou sem ir para a sala de aula, tu lembra? Deu um ano. Um ano? Deu um ano. Porque em 2020 as aulas começaram, aí já tinha um barulhinho, né? Fevereiro aí. Final de fevereiro. Aí veio o carnaval. E depois do carnaval, mais 2 semanas, pronto. Aí trancaram as aulas. 17 de março de 2020. E foi prometido para nós que nós íamos ficar 2 semanas, nós íamos ficar 2 semanas em casa, 2 semanas, pro vírus incubar, na verdade. E depois, 2 semanas a gente voltava, com máscara e tal, claro, com distanciamento, mas as escolas não voltaram. Aí depois mais 2 semanas, aí na terceiro mês de pandemia, eu entrei numa depressão profunda em casa. Sério? E ali, eu tinha que dar aula assim, imagina, né? Microfonezinho aqui e tal, telinha do computador, bom dia galera, tal, ninguém respondia. E as aulas eram normais, tá, gente? Normais, claro, no sentido que eu digo normal, das 7h30 ao meio-dia. Tu começou a dar aula mesmo? Aula. Tinha que preparar os slides e tal, então a gente tem que se virar. E claro, pro momento era justo, né? Todo mundo tava fazendo diferente, pra nós também. Mas pelo fato de eu dar aula em 4 cidades aqui em Santa Catarina, ter que rodar praticamente o estado inteiro aí, ter que ficar em casa naquele momento, não tava me fazendo bem. Não por casa, mas era a cabeça. Eu queria voltar. Eu comecei a entrar naquela briga de, tá na hora de voltar. Tá na hora. Alguns colegas, não, a gente precisa ficar aqui, mas todos os outros setores foram voltando. Menos a educação. E eu, como professor, como sendo alguém da classe, eu fiquei revoltado com aquilo. Assim, cara, como não? Nós íamos aqui no centro, o mercado estava aberto, a igreja estava aberta. Padaria estava aberta. Padaria, que bom, né? A gente precisava, alimentação. Mesmo assim, perdemos muitos clientes, né? Nossa. Mas eu, por exemplo, foi uma época que eu trabalhei muito lá na loja, na porta, que tem que controlar fluxo. E era diário, né? Diário. Teve que se virar. né? Teve que dar o jeito. Todo mundo teve que dar o jeito. Ficou fechado, mas lá embaixo não. E o nosso jeito foi esse. Ir pro online e tal, só que não voltava. E nesse momento de eu estar muito ruim, assim, situação assim, tá, gente? De ir pro banheiro chorar. Sério? Olha só, Henrique. Aí eu comecei assim, a minha filha abriu uma conta no TikTok, começou a fazer dancinha e tal, fiquei revoltado com ela por causa daquilo. E eu vi que os sertanejos começaram a fazer live. Isso.
Imagina, live era uma festa, né? Era um evento diário, era ter um uma evento. live, né? Qual a live de hoje? E eu comecei a pensar, por que não? Vamos fazer live dando aula, então. E eu comecei a fazer live pegando o meu celular. Um celular bem simples na época, tá? Sério? Colocava assim, ó, aqui. E ficava fazendo a prova do Enem, só... O aluno só escutava a minha voz e via a minha mão. E a prova que eu ia imprimir, tinha uma gráfica na nossa outra esquina, aqui na rua de trás. Eu ia lá imprimir a prova. Voltava pra casa, é claro, né? E ficava fazendo a prova ali pros alunos. Ali comecei a ganhar muitos seguidores. Comecei a ganhar dinheiro na internet. Porque os internautas ali, o pessoal do TikTok e tal, começavam a mandar moedinha, florzinha e tal. Eu não sabia o que era aquilo. Até descobri que cada 2 florzinhas que eles mandavam eram centavos de dólar. E aí, mexendo ali no aplicativo e tal, fui procurar os $140 lá do nada. Assim, o que é isso, cara? Eram as florzinhas que eles mandavam. Ah, é? Que legal, então, vai acumulando cara. assim, olha, a internet me abraçou, né? A internet me abraçou, então vou ter que mexer com isso. Voltou a sorrir. Voltei a sorrir. Então ali eu comecei a fazer muitas lives. Todos os dias eu fazia até uma, então, 2 você era lives. distante da internet também? Fazia conteúdo com os amigos, imagina, ia no lugar, tô aqui na padaria, tal, tô aqui tomando uma cerveja, tô na praia. Daí eu assim, tá, mas é diferente isso aqui, ninguém tá fazendo, então fui um dos pioneiros nessa de fazer lives no TikTok da prova. Tinha professores que faziam live de aula, mas da prova, resolvendo a prova mesmo, fui um dos primeiros no Brasil. Uau. Não sei se o primeiro, tá? Mas Um dos ali eu vi primeiros. outros fazendo, mas um dos primeiros com certeza. E ali eu consegui ganhar muitos seguidores. Aí o que eu pensei? Vou levar esse conteúdo pro Instagram. O Instagram não abraçou. O Instagram não gostou muito desse tipo de conteúdo, assim, fazendo questões e tal. Então, não tinha a mesma resposta no Instagram daquilo que eu fazia no TikTok. E tá tudo bem, são plataformas diferentes. Mas quando eu voltei pra sala, eu pensei assim, eu vou voltar completamente diferente. Eu vou chamar atenção. Eu vou chamar muita atenção. Que legal. E eu ando de patins praticamente a vida inteira. Voltei com os patins no pé, passei numa distribuidora de doce e comprei paçoquinha pros alunos. E entreguei um por um. Naquele momento... Primeiro dia de aula? Primeiro dia de aula. Naquele momento, aquilo não tinha uma aplicação pra matemática. Aquilo era pra abraçar mesmo os alunos. Falar assim, pô, que bom que vocês estão aqui. A gente tá junto também. nessa. Tá? Legal. Porque o abraço não era só neles, era em mim também. Eu precisava deles comigo. Porque se eles não tivessem comigo, não ia dar certo. Uhum. Então eu precisava de um ânimo extra ali, porque eu não queria passar por aquilo que eu tinha passado em casa, de ir pra banheiro chorar e tal. Eu precisava de um ânimo novo. Certo. Eu precisava viver de novo dentro da profissão. E aí eu comecei a andar de patins, e aí os alunos naquela época podiam usar celular. Alguns começaram a gravar, colocaram nos stories e tal, e alguns vídeos começaram a viralizar. Certo. Que não era aqueles vídeos de TikTok, de eu fazendo questões. Eram vídeos pedaços da minha Da aula. E não eram vídeos de brincadeira. Eram vídeos e aulas diferentes. Então, o pessoal às vezes olha o patins, tá, mas por que o patins? É para chamar atenção. Se eu entrar na sala de aula, por exemplo, não uso, tá, pessoal? Mas se eu entrar de salto alto, vai chamar atenção nos 5 primeiros minutos. Se eu não tiver conteúdo, acabou. Então, eu precisava chamar a atenção, precisava mostrar para eles que a gente estava fazendo algo diferente. A paçoquinha que eu levei chamou também muita atenção. Também virou notícia. E aí, passou o tempo ali e tal, eu pensei, vou levar uma pizza pra sala de aula. Sério? Comprei, lá em Blumenau, inclusive, na tua cidade. Já comecei a gostar mais de ti, pô. Levei 2 pizzas legal. pra sala de aula. Comprei uma e os alunos racharam outra. Fizemos uma aula com pizza e tal. Aí essa aula foi contextualizada. Tava dando uma aula de geometria, de circunferência, círculo, setor circular, área. Então, pegava o pedaço de pizza, esse setor circular, se calcular a área assim, esse é o ângulo e tal. Então, eu comecei a explicar ali pra eles como se fazia. E aquela aula específica, ela viralizou. Aula com pizza. Aula com pizza. Foi. Aí no ano seguinte, já com essa aula já na internet e tal, entramos em contato com as pizzarias, imagina. Patrocínio? Porra, Choveu pizza. o que tu faria se eu te garantisse que um vídeo batesse mais de 1 milhão de visualizações? Cara, que Então assim, ó, tem sacada, aula hein? que eu sei que vai acontecer isso. E aí eu levo, claro, esse projeto pra fazer parcerias, né? Eu entendi que todo mundo quer ajudar. Só que assim, é uma troca. Uma troca? A gente o empreendedorismo é uma troca. O network é uma troca. E eu, em sala de aula, não tinha essa habilidade de fazer essas trocas. Uhum. Então, depois da pandemia, eu comecei a lidar com isso. Eu consegui aprender. Claro, leitura, conversas. Então, um bate-papo contigo aqui. Eu aprendo também. Uhum. A gente está aprendendo. E lá na sala de aula, pegando esse tema que você acabou de falar de empreendedorismo, tu consegue abordar esse tema também com os alunos? Eles perceberem isso, que, pô, essa matemática aqui que parece uma coisa que tu não vai aplicar em nada, tem tudo a ver com
Ser Eu faço empresário, ser muito esse link. empreendedor. Eu faço muito esse link. Que Porque legal. dentro das áreas de conhecimento, a matemática é uma das áreas de conhecimento que te traz esse link com o empreendedorismo. Isso. Talvez as humanas não fazem isso, talvez a linguagem. A linguagem talvez bastante, tá? Uhum. As humanas deveriam fazer também. Porque existem vários históricos Mas faz, aí, né? Porque empreendedorismo e tudo tal. gira em torno das pessoas. Mas eu acho que a palavra Falta empreendedorismo... o link, né? Falta o link. Eu acho que a palavra em si, empreendedorismo, ela é aplicada de forma errada no ensino médio. Nós, professores, nós não temos habilidade com empreendedorismo. Nós não somos empreendedores. Então, quem vai atrás, quem consegue furar essa bolha e criar essa habilidade, pode levar esse recurso também para os alunos do ensino médio. Uhum. A gente pode fazer isso. Eu faço muito isso hoje. Por exemplo, numa aula de PA e PG que eu faço, PA e PG. eu mostro para eles como trabalhar com dinheiro. Eu mostro que se você começa a trabalhar com 20 anos e você começa a guardar R$300 por mês, depois de 30 anos você tem mais de 1 milhão guardado. Isso eu trabalho com a parte de matemática financeira e a parte de exponencial. Porque o dinheiro começa a trabalhar para ti a partir de um certo momento. Então, por exemplo, para você chegar a R$1 milhão, 70 mil é 1/3 do caminho. 250 mil é 2/3 do caminho. E 1 milhão seria o caminho completo. Então, 500 mil não é metade do percurso. Você entendeu? Então, quando eu começo a mostrar isso para eles, assim, cara, é assim, E claro, né? E a partir do momento que eu levo isso para as redes sociais, eu começo a levar pedrada. E o pessoal, como é que tu vai dizer que todo mundo tem condições de guardar R$300 por mês? Pessoal, longe disso. Longe, sabe que tem gente que não tem condições de guardar R$300 por mês. Mas é possível. E guarde 50. E guarde 10. Pode entender a lógica, né? Sim, porque o que falta para a educação são os links com a realidade. A aplicação. Então, o que nos falta? Um bom exemplo. A educação financeira não é feita na escola. A gente passa a matemática lá e muita gente cobra de nós. Por que vocês não ensinam matemática financeira? A gente explica. Razão e proporção é matemática financeira. Juros compostos é matemática financeira. PA e PG é matemática financeira. Só que o aluno às vezes não consegue fazer esse link. Então, se tivesse a maturidade, assim, olha só, o que ele explicou lá, eu posso aplicar aqui. Então, isso eu tento fazer hoje. Você está aprendendo isso aqui, você vai poder aplicar lá na frente. E quando eu faço algum conteúdo desse na internet, é para mostrar. Eu prefiro que a pessoa tenha o conhecimento, por mais que ela não consiga fazer nesse momento, para que um dia ela consiga fazer. Que legal. Então, para tentar levar esse tipo de conteúdo para ela, para que ela tenha, eu posso. Então, se eu me organizar, é isso. E assim, tá, gente? O INSS trabalha dessa maneira. Isso é o INSS. Só que você pode fazer a sua previdência privada, você, sozinho, guardando. E claro, aí você vai começar a ler, você vai começar a entender quais os melhores investimentos. É comprar um apartamento e botar para alugar? Não sei. É botar no CDB? É botar na poupança? Não faça isso. Não bote na poupança. A matemática explica o porquê não. Mas é isso. Entender o que é inflação. Se você está ganhando dinheiro ou não. Então, assim, é você saber lidar com o seu dinheiro. Mas eu não tenho dinheiro. Porque muita gente começa a colocar as pessoas para baixo. Entendeu? Não guarda não faz isso, não faz aquilo, tal. Não sei qual o objetivo. Né? Mas eu prefiro que tenha o conhecimento. Se vai usar ou não, eu não sei. Então, em algum momento, alguns conteúdos que eu faço é linkando com isso também. Mas na sala de aula eu faço isso direto. Eu quero que meu aluno tenha o conhecimento. Se ele vai aplicar ou se não vai, se vai ter condição ou não vai, é uma outra história. Mas o conhecimento ele vai ter. E o teu trabalho, eu sei que tomou uma proporção na internet, né? Isso. Você viralizou várias vezes, está sendo convidado para várias emissoras de TV, de rádio, palestra. Que legal, tal. né? Mas você continua em sala. Eu continuo em sala. Você dá aula onde hoje? Assim, Samuco, por que eu continuo em sala, tá? A internet me abriu tantas portas que hoje eu já poderia parar de dar aula. Juntando todas as redes sociais, eu tenho mais de 1 milhão de seguidores. No Instagram eu tô com 740 mil aproximadamente. No TikTok eu tenho 506 mil. No YouTube eu tô com 60 mil. No Facebook, 140 mil. Uau. Então, se juntar todas essas redes em números absolutos, eu tenho mais de 1 milhão de seguidores. E com certeza, se pegar número de seguidores mesmo, passa de 1 milhão, né? Líquido. Eu tô em sala de aula porque eu virei palestrante. Também foi uma outra porta que se abriu por causa da internet. Por causa da internet? Por causa da internet. Tem uma história também por que isso aconteceu. Posso também depois falar. Mas eu tô em sala de aula porque eu preciso fazer esse link. Hoje, sendo bem realista, se eu saio da sala de aula, eu perco a graça. Eu cresci nas redes sociais por causa da sala de aula. Legal. Então, eu não posso perder a sala de aula. Se eu tô em sala de aula e eu não vou dar aula de patins, eu também perco a minha... E você a minha essência, a minha graça. Tá gostando mais de dar aula agora do que já gostava? Agora ficou fácil, né? Porque, pensa assim, eu trabalho hoje por amor. Eu ganho mais dinheiro fora da sala de aula que em sala de aula. Então, eu trabalho por amor, por propósito e para poder aplicar aquilo que eu falo.
Então não adianta eu, por exemplo, dar uma palestra, eu tenho palestras marcadas que eu vou ter 2.000 professores na minha frente. Imagina eu chegar lá, aí o que eu penso, né? Eu começo a falar que a sala de aula é legal, a gente pode fazer diferente e tal. Ele vai olhar para mim, pois é, né? Mas a primeira oportunidade que tu teve, tu saiu de sala de aula. Então esse erro eu não cometi. Então nisso eu acho que até fui esperto, tá? Porque eu mantenho a conexão com o professor. Ele sabe que eu sou um colega. Ele sabe que eu conheço as dores que tem lá. E por mais que às vezes eles comecem, mas também, tu tem tantos seguidores, mas tem uma história para isso. Mas também, tu deu aula, né, vários anos em escola particular, mas também tem uma história para isso. Mas eu estou em sala de aula há 22 anos. Quando eu comecei, teve um momento da minha vida que eu dava 62 aulas. Aula de manhã, de tarde, de noite, eu nem via a luz do sol. Teve situações que pais vieram, né? Enfim, tem várias situações que todas as dores que os colegas passaram, com certeza eu passei também. Então é fácil se conectar. Quando você está lá na tua casa, preparando um tema, preparando um assunto, preparando uma estratégia de apresentação, criando um case de paçoca, de pizza, de patins e tal, no fundo, qual que é o teu objetivo principal com os alunos? Ou melhorando a minha pergunta depois de eu estudar contigo lá um ano, uma matéria, e talvez nunca mais cruze com você em sala de aula ou até na vida, né? Vou pro meu canto, qual é o teu desejo? O que você quer que o aluno leve dessa experiência de estar numa sala de aula contigo? Você como professor, com todos esses recursos que você tem. Assim, Samuca, primeiro que... Como é que você quer ser lembrado? Essa é a pergunta. Não, perfeita pergunta. Eu sempre respeito a equipe que eu faço parte. Então, eu me acho um bom professor, mas eu não me acho o melhor professor. E nem quero passar essa sensação para eles, porque eu tenho vários colegas que trabalham muito bem. Eu até falo que o fato de levar pizza, sushi, picolé para a sala, sorvete, às vezes, andar de patins, talvez eu tenha que fazer muito mais que um cara que faz uma coisa muito simples, se destaca muito mais que eu. Então, por eu fazer um esforço tão grande assim, mostra que eu sou um cara esforçado. Mostra que eu vou atrás de coisas novas para poder colocar meu trabalho para cima e tal, e vocês podem ver que isso dá resultado. Mas o que eu quero? Eu quero deixar um legado na educação. Então, quando eu percebi que eu poderia furar essa bolha da sala de aula que eu estava ali, naquela época, 18 anos, e eu vi que eu poderia deixar uma marca muito grande a nível nacional. Então, o que eu quero deixar é que a educação, ela é um agente transformador. A educação, ela realiza ações. Que legal. Então, eu quero mostrar para eles que eles podem muito. Eles podem fazer o que eles quiserem, mas eles vão ter que estudar para isso. Quando eu criei o Vão Estudar... O Vão Estudar, né? O Vão Estudar é lá de 2016, quando eu criei um grupo chamado Time Henrique Floripa, que eram alunos que queriam um curso de medicina, e eu começava a organizar provas anteriores para eles fazer. Certo. Porque eu entendo que para passar no curso de medicina é um concurso. Imagina, tem situações que tem 200 por vaga. Então, tudo tem que ser diferente no teu estudo. Então, eu expliquei para eles como que eles poderiam aumentar o desempenho deles fazendo provas anteriores. Então, ali foi criado o Time Henrique Floripa. Depois mudou... Time Henrique Floripa. Depois mudou para time Energia, daí teve o time de Blumenau, o time Itajaí, time de Blumenau, enfim. E, de fato, os resultados apareceram. Então, mostrar que a educação, ela pode sim te ajudar a realizar sonhos. E principalmente para as pessoas que têm menos condições. Principalmente para vocês que têm pouco dinheiro, para vocês que têm uma família que não é tão estruturada, para vocês que não têm bons exemplos em casa, a educação para vocês muitas vezes é o único caminho. Estudar é o único caminho. Então, se você quer aumentar, quer subir degrau, você vai ter que estudar. Não tem outra saída. E a gente sabe que não é fácil fazer isso. Trabalhar e estudar não é fácil. Como eu falei aqui, eu vendi amendoim quando tinha 10 anos de idade. 10 anos de idade. Depois que eu parei de vender amendoim, até por vergonha, tá, gente? Imagina, eu entrei numa escola particular, eu ia vender amendoim para quem? Os meus colegas de sala de aula. Quando eu chegava na sala de aula, adivinha quem eu encontrava? Quem estava no campo. Apelido óbvio, né? Amendoim. Então, amendoim. O bullying ali era normal, né? Mas eu sempre levei na boa. Então, assim, eu entendo quando eu pego uma criança hoje, numa palestra, viajando por esse Brasil aí e tal, eu entendo a dificuldade que ele tem. Eu entendo. Eu tive sorte de ter pais em casa que cobravam estudo. Mas eu sei que muitas vezes eles não têm pais, né, exemplos em casa, na família que vai cobrar isso deles. Por que eles não estudaram? Eles entendem que dá para viver sem estudar. Isso. Sim, mas dá para viver muitas vezes de uma forma limitada. Então você pode furar essa barreira. Eu, falando de mim, eu lembro que na minha família, a gente, na época nós tínhamos que estudar até a 8ª série. Meu pai obrigado, até a 8ª série tem que estudar. E daí eu cheguei na tal 8ª série. Adolescente, 16 anos, 15 anos, não lembro bem. E parei de estudar. Eu já trabalhava, comecei a trabalhar com 13 anos na prefeitura de Blumenau como músico, era músico da prefeitura.
estudava música e adorava estudar música. Mas chegando na oitava série eu parei. E eu fiquei um ano trabalhando numa marcenaria, que meu pai tinha uma marcenaria na época, sem estudar. Cara, aquilo me deu um vazio, cara, me deu um desespero. E eu falei, pai, eu vou voltar a estudar. Ele falou, agora é por tua conta. Tua conta, mas vai ter que trabalhar. E daí foi então que eu comecei a estudar à noite. Trabalhava o dia todo e estudava à noite. E daí estudei lá no Colégio Dom Pedro II, lá no centro de Blumenau. Excelente escola. Primeiro ano de segundo grau, segundo ano, metade do ano nós mudamos para Floripa. E daí fui terminar o segundo e o terceiro aqui no Bardal, que depois virou Energia, né? Sim. Que foi um choque de realidade, que daí eu saí de triste. Blumenau com uma sala pequena, cheguei aqui, cara, a sala tinha 150 alunos, professor com microfone, aquilo já me assustou, né? Mas foi bem bacana, eu gostei muito de ter estudado ali no Bardal e me deu um legal. upgrade para fazer o vestibular. Tu citou essa quebra aí, assim, gente, ó, o meu sonho é que termine as cotas. Que a gente não tem mais cota no Brasil, mas a gente precisa hoje. Porque a gente precisa de uma equidade. Equidade. O meu aluno de escola particular não tem, ele tá muito acima, por exemplo, às vezes que eu vou dar um aulão numa escola pública e tal, ele tá acima, não tem jeito. Tá? Ele tá acima. A gente tem que melhorar a educação pública para que as cotas não tenham mais. Uhum. Então, a educação pública ela tem que ser olhada de forma diferente. Na sociedade, a gente tem 3 pilares: saúde, segurança e educação. A saúde e a segurança, elas falam diretamente da vida, e a vida é inegociável. Isso. Nós temos que ter médico, tu tem que ir no hospital, tem que ter alguém para te atender, porque senão tu vai morrer. Isso. Né? Tu tem que ter segurança, porque senão tu vai na esquina, daqui a pouco tu leva um tiro e pronto, perdesse a vida. Uhum. A educação não é imediata. Por isso, muitas vezes, o pessoal não olha para a educação como deveria. Infelizmente. E eu tô lá, na internet, batendo. Educação, educação. É hipocrisia falar em futuro sem falar em educação. E legal tu levantar esse tema, porque eu sou natural de Blumenau e eu nasci lá no Morro da Banana, que é no bairro Boa Vista. É um bairro bem pequeno de Blumenau. E nesse bairro, que eu me recordo, a maioria das pessoas que moravam nesse bairro estudava na escola municipal Professor Fernando Osterman, uma escola municipal. Pouquíssimas pessoas que eu conheci que não estudavam ali. Uhum. Por quê? Porque o colégio municipal era bom. Sim. Depois ia para o estadual, porque ali era só até o primário, né? Que era o Pedro II e tal, que também tinha um nível de educação e de aprendizado muito bom, né? Claro que tinha lá o Barão, tinha o Sagrada Família, que tinha um ensino... era mais elitizado, mas a questão educacional era muito parelho. A gente conseguia fazer um vestibular e competir de igual para igual. Só que com o passar dos anos, esse distanciamento foi ficando enorme, né? Não dá. É uma lacuna muito grande, né? Tu falou que você também é palestrante. Sim. E essas suas palestras são dirigidas a quem? A aluno, a professores, a pais de alunos, a empreendedores? Qual que é o teu público? Eu trabalho com toda a comunidade escolar. Toda a comunidade. Eu tenho palestra para alunos, que é chamada Construindo Sonhos através da Educação. Construindo Sonhos. Através da Educação. Legal. Inclusive, está saindo um livro sobre essa palestra. Uau, Estou sério? escrevendo, eu tenho até final de março, um contrato já assinado com a editora para terminar o meu livro. Que legal! Então deve ser lançado aí até o final do ano. Acho que vocês vão gostar. Então, quando lançar, vem aqui, bater um papo, nem que for de 10 minutos pra gente lançar um livro, apresentar. Aqui, ó, do lado do Papo de Padaria. Autografar, aí, ó. Como é que vai? Já tem nome já ou não? É o Construindo Sonhos através da Educação, o nome do livro. Construindo Sonhos através da Educação, aqui no Papo de Padaria. Que legal. E eu nem falei ainda nas minhas redes sociais, tá? Então agora, ó, é um furo de reportagem. Vai ser um furo. Aí, para professores, educar é abrir portas para o futuro. Também. E depois para pais, que eu também estou montando, que também é Construindo Sonhos através da Educação, só que totalmente adaptável para quem cuida dos alunos, não para os alunos. Então são papos diferentes. As 3, elas falam de motivação. Eu mostro para eles técnicas de conexão e de comunicação. Para alunos, eu mostro também técnicas de estudo. Para professores, eu mostro estilos diferentes de aula. Nós trabalhamos muito com a forma tradicional, com a forma expositiva, mas eu mostro para eles que nós temos outras maneiras de trabalhar. Uhum. Inclusive, a maioria das minhas aulas são tradicionais, mas eu preciso fazer uma ou outra aula diferente para até pegar aquele aluno que não tenha, né, tanta facilidade quanto os outros ali, para nessas aulas diferentes talvez ele aprender um pouco melhor. E para os pais, mostrar para eles a relação com o filho, ser o bom exemplo. Então eu trago vários bons exemplos aí, de aulas anteriores, de alunos, situações que deram certo, boas histórias, bons exemplos, para que eles saiam de lá motivados também para trabalhar bem com a parte de família, né? No dia a dia, na tua opinião, não falando só de você, mas no geral, os professores têm mais dificuldade
de lidar com os alunos ou com os pais? Então, depende da escola que a gente trabalha. Tem escolas que as coordenações, as direções, elas são muito firmes. Então, o pai não chega até nós. Entendi. Então, aconteceu algum problema, vai passar pela coordenação. E tem que ser assim, tá? Tem que ser assim. Se tiver algum professor nos escutando agora, tal, se o pai for direto em você, tá errado. Não pode... Imagina, se vem alguém aqui na tua padaria, vai ter que passar por ti primeiro e depois falar com o teu funcionário, qualquer coisa do tipo. E lá tem que ser a mesma coisa. Tem que primeiro passar pela coordenação, direção. Eu já passei por pais muito chatos. Muito chatos. E eu vejo colegas também que passam aí por situações que pai pula Etapas. pula essas etapas, vai direto no professor, que é um erro gravíssimo. Não deve fazer isso. É contra a lei. Professor, se isso acontecer e for grosso, procure autoridades. Não deve fazer isso. Mas eu vejo que tá difícil, tá? Tá difícil lidar com a garotada, tá? O pessoal não quer estudar. Né? A gente não tem bons exemplos no Brasil, ou atualmente, que falem de educação. E talvez por isso que eu tenha crescido tanto na internet. Porque eu me dispus a fazer isso. Eu não falo da matemática nas minhas redes sociais. Eu falo da educação, eu falo da sala de aula. E tudo que eu faço link com a educação. Então, assim, nós precisamos de bons exemplos. Nós precisamos... Alguém que deu certo, por exemplo, tu saiu lá do Morro da Banana, foi isso? Isso. Cara, conta essa história pra todo mundo. Porque às vezes tem alguém lá que vai dizer assim, tá, onde que eu vou chegar? Ele não sabe, ele não tem exemplo que mostre onde ele vai chegar. Então, se ele vê que você conseguiu, não quer dizer que ele vá conseguir, mas ele vai sacar que ele tem chance. Então, a gente precisa de bons exemplos. E essa carência de bons exemplos, bons influenciadores, está deixando cada vez mais difícil o trabalho do professor. Henrique, esse podcast nasceu de um desejo meu de inspirar as pessoas e para destacar nelas, o convidado expor a jornada. Então, tem pessoas extraordinárias com histórias comuns que inspiram e tem pessoas muito comuns com histórias extraordinárias que transformam. Então, e algo que me faz pensar nisso é a definição de sucesso. O que é sucesso? Então, quando um aluno está lá estudando, ele está em busca de um resultado, de um sucesso. Só que, com a minha experiência, o sucesso tem várias formas de se apresentar. Então, por exemplo, para alguém que não pode engravidar e ter filho, talvez ter um filho, né, seja o maior sucesso da vida dele. Às vezes ele já tem dinheiro, tem empresa, tem recurso, mas ele queria ter um filho. E naquele ponto ele não consegue atingir esse resultado que ele tanto almeja. Só dei um exemplo, né? Então, na tua opinião, o que é uma trajetória de sucesso? A palavra sucesso, ela vem de sucessão. Então, o sucesso é uma sucessão de boas etapas. Então, cada etapa é um sucesso diferente. Você vai sucedendo. Então, vamos pensar assim, eu cheguei no meu auge. Tá, e daqui não existe mais para onde ir. Entendeu? Atingiu o sucesso. Tá, e depois? Hoje foi o dia mais feliz da minha vida. Tá, e amanhã? Amanhã. Então, assim, o sucesso é uma sucessão. Eu acho, na minha visão, na minha cabeça, que hoje eu faço sucesso. Mas eu faço sucesso por uma sucessão de atitudes e de coisas que eu fiz. Então, quando eu entrei naquele momento difícil que eu falei pra vocês, a história é até legal, tá? Vai estar no meu livro, mas a gente pode focar qualquer dia e falar sobre isso. Mas quando eu foquei e queria sair daquele buraco que eu tinha entrado, assim, não pode ser assim. Minha vida nunca foi assim. Eu não posso. Mas naquele momento, tristeza. Lá no buraco, lá que parecia que era um fracasso, né? Era. O que você sentia ali? Então, eu sentia que... Não teria sucessão. Porque quando tu tá no buraco, tu não vê o depois. Tu quer prazeres rápidos. Entendeu? Tu quer, sei lá, ver uma boa música, quer tomar álcool, talvez. Tu precisa de algo rápido, assim. A tal da rápida dopamina, assim. Isso. Ficar no celular pra ver se alguma coisa te bota pra cima o dia inteiro, ver um filme, começa... Cara, não sei. Mas, assim, tu precisa de coisas muito rápidas. E quando tu tá estabilizado, tu entende que existem processos. Então, eu vou começar a ler um livro agora, que no final desse livro eu vou ter mais conhecimento. Vou começar a ver um curso agora, porque no final desse curso eu vou ser uma pessoa diferente. Então, tu começa a enxergar que as coisas que realmente vão te tornar diferente, elas não vão ser de 30 segundos. Elas vão levar um certo tempo. Entende? Então, assim, quando tu tá naquele buraco, tu precisa de algo muito rápido. E talvez se abrir, falar para as pessoas o que tu tá passando pode te ajudar.
Porque elas estão estabilizadas e elas podem te trazer para o nível delas. E quando a gente entra num momento ruim, a gente costuma trazer isso só para nós. Né? Não falar para ninguém. Se fecha. E assim, Samuco, até a frase do nosso vereador de Florianópolis, o Ricardo Pastrana, um amigão meu, ele colocou que ninguém finge depressão, a gente finge estar bem. Então, quando você vê que um colega está mal, quando você vê que alguém está mal, pô, dê a mão, pergunta. Ela não vai falar para aquele momento para ti, eu tô mal, mas tu tá percebendo que ela tá mal, porque tu conhece ela, tu gosta dela. E nós, professores, ninguém dá bola para nós. Ninguém pergunta como a gente tá. Na pandemia, se perguntava, como é que os alunos vão voltar? Pô, como é que a gente ia voltar? Entendeu? Será que os alunos estão ficando doentes em casa? Pô, e nós, cara? Ninguém perguntava sobre nós. Nós também estávamos na divisão de frente. Médicos, enfermeiros, e nós estávamos lá todo dia dando aula. Ninguém deixou a peteca da educação cair. Cada um deu seu jeito. Então, ninguém olhou para os professores. Então, foi um olhar que ninguém teve para nós. Então, essa dor, eu tenho, professores têm, ninguém olha para nós. Ninguém pergunta se está bom, se está ruim, o que deve ser feito na escola. Dificilmente chega a nós alguma coisa diferente. Nós podemos mudar essa realidade juntos. Mas, respondendo à questão do sucesso, essa sucessão. Então, quando eu saí do buraco lá, quando eu vi na internet ali que aquilo poderia me abrir outras portas, e de fato abriu. Eu só tô aqui hoje por causa da internet. Eu não tô aqui porque eu sou um bom professor. Talvez tu nem me conhecesse se eu fosse um bom professor. E assim, gente, tá? Falando pra vocês, tudo que vocês fazem de bom em sala de aula, a comunidade vai ver. Tudo que vocês fazem de ruim também. O que acontece na escola viraliza rápido, na comunidade. Mas tudo que vocês colocam na internet, vocês colocam pra todo mundo ver. Todo mundo ver. Então, se vocês têm um bom trabalho, se vocês têm um bom serviço, se vocês têm algo diferente, algo bom, mostra lá. Faz stories, mostra, mas mostra. Porque você vai estar influenciando outras pessoas a fazerem também. A internet me abriu tantas portas, essa sucessão. Por exemplo, eu sou palestrante por quê? Porque lá na pandemia, final, lá 2023, quando as aulas já tinham voltado e tal, mas a gente estava de máscara ainda, eu recebi um direct lá do Sebrae de Minas Gerais, de uma pessoa chamada Hebe Mendes. E ela assim, professor, a gente precisa de um palestrante aqui com seu perfil. Tu dá palestra? Eu assim, não dou. Mas tu gostaria de dar? Toparias? Eu assim, se o Sebrae tá me chamando, né? Se o Sebrae tá me convidando, por que não? Porque quem melhor que o Sebrae para dizer quem tem potencial ou não? Se eles estão vendo potencial em mim, vamos lá. Dei palestra para 5 mil alunos de forma online. De graça, tá? Sério? Eu não tinha nem noção de quanto se cobrava uma palestra. Que legal. Eu não vou falar de valores aqui, que é deselegante, né? Mas numa das reuniões que a gente estava fazendo, eles assim, tá, legal, tua palestra foi massa e tal, agora a gente precisa precificar para fechar contratos aí para as prefeituras. Quanto que tu vai cobrar a tua palestra? Eu não tinha noção, tá? Eu vou falar valores pequenos para vocês terem uma noção de diferença. R$3. Aí eles riram entre eles e tal. Daí essa pessoa que eu me conectei, acabou a reunião, ela me ligou, Henrique, a tua palestra ela vai custar R$80 e a online ela vai custar 60. Tá bom? É isso. Então, só pra tu entender a proporção. Entende? Eu assim, é isso mesmo, eu fiquei assim, e eu fazendo as contas, né? Assim, numa aula eu ganho isso, no mês aqui, assim, é isso, tá, que legal. Mas eu já tinha 200 mil seguidores naquela época. Entendeu? Então, o que acontece? A gente tem que pensar que o sucesso é essa sucessão e tudo de bom que você vai apresentando vão te abrindo portas. E dentro disso tudo, eu aprendi a virar notícia. Quando eu cheguei aqui na tua padaria com a camisa Bom Estudar, te chamou a atenção? Eu falei assim, por que ele tá com essa camisa Bom Estudar? Tu perguntou pra mim? O que é esse Bom Estudar aí? É uma marca? É uma marca. É uma marca? Tudo que eu coloco na internet hoje, por exemplo, eu botei uma foto que bateu 1,5 milhões de visualizações. A foto. Amigos são aqueles que te dizem, vão estudar. No português, a frase está errada. O correto seria, amigos te dizem, vai estudar. Aí muita gente começa a comentar, tá errado. Aí eles vão me stalkear e eles entendem que é a marca. E quem insiste um pouco assim, cara, te convida a me seguir, você vai entender o porquê que eu coloco vão estudar. Eu te faço até um desafio, tá? Depois você vai no Google, escreve vão estudar. O que vai aparecer? A página inteira, a primeira página inteira minha. Só, quem é Henrique Foster, vídeo meu, entrevista minha. Por quê? Porque eu falei tanto vão estudar, isso fixou. Essa é uma dica de ouro, galera, hein? Essa é uma dica de ouro, hein? Então, assim, por exemplo, né? Estamos aqui na Big Pan. Cara, vocês não conhecem, tá? Quem é do Brasil aí, se vir em Santa Catarina, não passar na Big Pan, vocês estão cometendo erro. Muito grande. Mas assim, gigante.
É a primeira, né? Primeira padaria 24 horas. Tu não sabe, mas eu saía da balada, passava aqui na Big Pan. Não é você que inventou isso, né? Ó, sensacional. Então já me salvou muito aí, pós-balada. Mas assim, tem que aprender a virar notícia. Então aqui tu virou notícia porque tu foi a primeira. Outras talvez hoje já te imitem. Então tu teve que virar notícia de outras maneiras. Uhum. Então eu virei notícia com patins, eu virei notícia levando pizza pra sala, eu virei notícia levando sorvete, eu viro notícia indo nas cidades com cartaz, eu viro notícia quando eu vou numa cidade como São Pedro de Alcântara, como eu fui hoje, Uhum. gravar um conteúdo lá, falar com pessoas aleatórias na rua e falar, ô, esse aqui é o meu Instagram, topa gravar um vídeo aqui comigo falando da tua cidade e tal. Então é isso, é aprender a virar notícia. Agora, como vocês vão virar notícia, eu não sei. Mas com certeza vocês têm um diferencial que ninguém tem. Então, faz essa análise. E é uma sucessão. O sucesso é uma sucessão. Ah, atingi o sucesso, mas eu quero mais. Óbvio que eu quero mais. Eu tô fechando agora o ciclo. Eu vou palestrar no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Já palestrei em São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais. Só falta o Rio de Janeiro para fechar o ciclo. Então, ir pro Rio de Janeiro agora, né, em fevereiro vai ser algo muito legal. Eu tava assim, torcendo. Chama o Rio de Janeiro. Chamou o Rio de Janeiro. Eu já tenho 2 palestras agendadas lá. E agora eu quero furar a bolha do Norte. No Norte ainda não palestrei. Uhum. No Nordeste já. Então, cara, pra mim sucesso é isso. Quando eu pisar no Norte, sucesso. Porra, atingiu sucesso. Nunca me chamaram. Talvez vai ser mais importante eu palestrar lá no Norte, Amazonas, tal, pra aquela região, do que palestrar em São Paulo, que eu já fui várias vezes. Uhum. Por quê? Porque eu nunca pisei lá. Então, na hora que eles me chamam assim, pô, meu sucesso chegou aqui. Abriu outra porta. Então, é isso. Sucesso é uma sucessão. Não diz, cheguei no meu limite. Não, sempre vai ter o depois. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Sempre vai ter o depois. Quando você fala sucesso é uma sucessão, na minha cabeça vem a jornada, né? E nessa jornada tem altos e baixos. Então, às vezes, a sucessão não é só de sucesso, né? Às vezes tem vários fracassos para vir um sucesso, né? É muito comum a gente superar um desafio e mudar de patamar, né? Virar o jogo. Perfeito. Cara, perfeita colocação. Jogo, né? Virar o jogo. Eu tive um parceiro muito importante nessa trajetória, nessa jornada, que me ajudou nas redes sociais. Ele editava meus vídeos, colocava. O Marcos, ele tem o perfil Seu Prof e tal. Aí chegou no momento, né, que a gente seguiu por caminhos diferentes. Né? Eu queria uma coisa, ele queria outra, mas ele me ajudou muito. Mas quando a gente acabou a parceria, eu fiquei naquela assim, pai, e agora? Eu sozinho aqui, o que eu vou fazer, cara? E dali, eu comecei a postar todos os dias, fazer do meu jeito, nas minhas redes sociais. E, cara, eu cresci muito depois daquilo. Muito depois. A gente cresceu muito, até um certo ponto, mas depois que a gente acabou a parceria, eu continuei crescendo. E eu achava que não, que eu ia estabilizar. Por quê? Porque eu coloquei aquilo que... eu comecei a me apresentar da forma que eu achava que eu era. Entendeu? Hoje, tudo que vocês veem na internet, eu não tenho vergonha de nada que eu coloco lá. Vocês podem não concordar com alguma coisa que eu coloquei. Mas tudo que eu coloco é algo que faz sentido pra mim. Certo. Então, daqui a pouco você vai ver assim, pô, nada a ver, olha só o que o Henrique colocou aqui. Pois é, cara, posso ter pisado na bola, mas naquele momento eu tô pensando daquela maneira. Então, pensar... Você é autêntico? Demais. Demais. Tanto é que na pandemia eu brigava com todo mundo, né? Eu queria voltar pra sala de aula, o pessoal, não, tal. A UFS que não voltava, eu ficava pé da vida com os professores de lá. Eu ligava pros meus colegas, cara, vocês são um bando de malandro, cara. Como é que vocês, 1 ano e meio, vocês não voltaram ainda? Então, eu comprei briga com todo mundo. Tava certo, tava errado? Eu não sei. Continuo mantendo a minha opinião que tinha que ter voltado, mas faz parte. Henrique, foi um presente te receber aqui nessa mesa. Nossa! Do Papo de Padaria Podcast. Uma inovação nossa ainda agora para o segundo legal, ano, né? Gravando ao vivo aqui, as pessoas tomando café, tomando sopa, batendo papo. Muito, e muito, nós aqui muito batendo legal. um papo gravado, né? Porque aqui nessa mesa acontece muito papo todos os dias. Sim. Por muitas pessoas, né? E a nossa empresa é aberta 24 horas. Como um carinho para você, Opa. vou te oferecer uma caixinha, um produto que é muito famoso aqui na Big Pan, que é o nosso pastel de nata. Nossa. Né? Uma receita portuguesa para você degustar lá na sua casa com as pessoas que você ama, né? Leve com você. Pô, muito obrigado. E também temos aqui um brinde que é do nosso patrocinador, a Conexo. Desenvolveu um copo térmico para você tomar uma bebida na sala de aula ou nas suas palestras, né? Que legal. Papo de Padaria. A Conexo é uma empresa que apoia o nosso projeto. Ela representa algumas tecnologias voltadas para a gastronomia, na área de máquina de suco de laranja, numa linha de fornos e numa linha de equipamentos. Então, se você está pensando em montar um bar, um restaurante, um hotel, uma padaria, faça um contato com a Esse suco de laranja aqui
Esse aqui, famoso. É da Conexo. A laranja, ele tá fornecendo a laranja pra nós, a garrafinha e também a máquina da Zumo. Eu não sei se vocês viram a cara que eu fiz quando eu tomei o suco. Gente, assim, ó, perfeito, tá? Pensa na delícia. É só laranja. Isso, não, Eu comento e falo, se tiver ruim, porque Não, a laranja até achei é que era ruim, mas suco a laranja- integral, sim, Não, ué. é só laranja. A gente que espreme delícia. da máquina e traz em garrafa para o cliente levar para casa. Vai no iFood também e também para degustar aqui na padaria. Temos um apoiador desde o início, que é a Cunha Pão, uma distribuidora de produtos para padaria, pizzaria, desde farinha, fermento, enfim, todos os insumos que a gente usa. Cunha Pão, distribuidora. E hoje fechamos uma parceria nova, uma empresa de café chamada Brasitália, que é uma parceria do Brasil com a Itália em máquinas e grãos. Então, a partir de agora, na padaria, o cafezinho vai ser um cafezinho diferenciado. Se você tivesse uma última aula, última frase, uma frase que você gostaria que as pessoas, os teus alunos, levassem para a vida. Que frase é essa, Henrique? Pode ser duas? Pode ser duas. Vão estudar. Essa é a primeira. E a segunda, pessoal, não existe futuro sem educação. Estudem, estudem. Por mais que vocês achem que vocês não precisem mais estudar, se vocês querem ser diferentes, vocês vão ter que estudar. As portas vão se abrir a partir de momentos que vocês tiverem mais conhecimento. A partir do momento que você acha que chegou no seu limite, estude um pouquinho mais, que você vai ver que seu limite pode ser um pouco além. Aí, galera, esse é Valeu. o Vão Estudar. Para você que chegou até aqui, obrigado pela sua atenção, pela sua audiência. Dê o seu like, indique para os amigos, siga o professor Henrique. Como é que as pessoas se encontram que não te conhecem ainda? Pessoal, vai no Instagram, no Facebook, no TikTok, no YouTube, bota lá, @FolsterHenrique, vocês vão me encontrar. Se botar Henrique F, já aparece lá para vocês. Vão estudar também? Vão estudar. Ah, e vai no Google, escreve Vão Estudar. Vocês vão ver, vão ter uma surpresa lá. Então, se gostou do nosso papo, se inscreva no canal. São histórias como essa que acontecem todo dia aqui na nossa mesa do Papo de Padaria.